Oi, pessoal! Vocês sabem identificar exatamente o que é uma personalidade narcisista? Sabe dizer qual é a diferença entre um ser narcisista e um ser abusivo, um ser tóxico? Existe uma diferença. O ser narcisista não tem como a gente mudar, não tem cura, não tem como fazer melhorar. Já a pessoa tóxica, a pessoa abusiva, se ela não tiver nenhum acometimento psicológico, a gente sim pode conseguir muitas mudanças aí no processo terapêutico. Então, vem comigo que nesse vídeo eu vou te falar sobre essas diferenças. Vamos lá? Bom, então eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre o ser narcisista e um ser patológico no sentido mais abusivo, tóxico, tá? Na verdade, eu vou explicar mais quais são os comportamentos e como é o funcionamento dessa personalidade. Então, tudo que eu disser aqui em relação ao narcisista são coisas que acontecem numa personalidade tóxica, sim, mas de maneira diferente, a intenção é diferente, motivação também é diferente nessas pessoas, tá bom? E outra pessoa que é tóxica e abusiva, se ela realmente não fez por maldade, ela vem, ela se redime, há uma forma de você conversar com ela e anular esses estragos e tudo passar a continuar a viver bem. Já com o narcisista não existe isso. Então, vamos falar sobre isso e fazer uma make aqui. Hoje eu vou puxar para um tom mais rosado, meio avermelhado, porque aí você pode utilizar também numa festa ou à noite, enfim. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Eu preciso dizer o quê? Que uma personalidade narcisista é um tipo de personalidade que não tem cura, é um transtorno de personalidade, e essa pessoa, ela apresenta comportamentos que iniciam-se desde a vida adulta, então lá no início da vida adulta, que é com 18 anos, e se prolonga por restante da sua vida em todas as situações, em todos os âmbitos. Então eu digo âmbito social, pessoal, amoroso, enfim, qualquer tipo de grupo que ele esteja inserido, familiar, enfim. Então, o jeito dele vai ser igual em todos esses âmbitos, tá bom? Bom, e aí eu vou iniciar aqui aplicando um primerzinho. Eu vou deixar descrito, como eu já disse, todos os produtos que eu utilizar na descrição do vídeo, tá? Então, vamos lá. Uma personalidade narcisista, ela apresenta um senso de grandiosidade. O que é esse senso de grandiosidade? Ele acha que só ele é a pessoa mais importante nesse mundo, que ele é grandioso, que ele é uma pessoa extremamente importante na vida das pessoas e que as outras pessoas são meras pessoas que estão aqui simplesmente para servi-lo. Sim, é isso que uma personalidade narcisista pensa sobre os outros. Uma outra característica que é muito narcísica e que é a grande diferença de uma pessoa tóxica e abusiva que não tem esse acometimento é a falta de empatia. A falta de empatia, gente, não é só a questão de se importar ou enfim. Empatia é falta de sentimentos e falta de conseguir se conectar com as pessoas. Como? Ele não se preocupa se o que ele está fazendo ou o que ele está falando vai te prejudicar de alguma forma. Os abusos dele podem ser inconsciente ou consciente. Só que a gente não tem como saber quando o narcisista está falando inconsciente ou conscientemente. Mas a gente percebe que é consciente a forma como ele trata as pessoas na ruindade, porque você vê que aquilo ali fala mais da ruindade do que exatamente ele fazer sem saber, né? Então você percebe quando a pessoa está agindo na maldade. Então essa é uma característica que a gente consegue também identificar muito bem quando essa pessoa tem esse transtorno de personalidade. Bom, e aí o que o narcisista quer manter? Ele quer manter o quê? O seu status, o seu poder e a sua beleza e demais outras características. Por quê? Porque o narcisista, eu não sei se vocês lembram, o narcisista ele tem uma baixa autoestima. Então, por ele ter essa baixa autoestima, o que acontece? Ele não consegue se relacionar genuinamente com as pessoas. Então, ele acaba o quê? Ele acaba sendo uma pessoa totalmente aversiva para as outras pessoas, porque ele age como se as outras pessoas não fossem nada e nem ninguém para ele, e que só ele fosse
ser a pessoa mais importante no mundo, e os comportamentos que ele tem com as pessoas afastam as pessoas dele. Então, um ser narcisista é muito complicado a gente conseguir lidar na questão de ele entender que não é só ele que existe ali no mundo. Então, para ele, a pessoa mais importante neste mundo é ele, brilho, poder, sucesso e tudo mais. É só ele mesmo. E aí ele não consegue internalizar que as outras pessoas também existem no mundo e também podem ter ou ser como ele. Ele não entende isso, tá? Então, pro narcisista, brilho, poder e status, só ele pode ter, mais ninguém. E o que acontece também é que isso é uma característica também que faz do ser narcisista um ser invejoso. Sim, porque o narcisista, ele inveja as pessoas em tudo que ela tem, tudo que ela consegue na vida dela, tudo que ela almeja na vida dela. Então, o narcisista, ele não consegue ver outras pessoas tendo aquilo que ele não consegue ter. Então, o tempo todo, ele vai invejar o que a outra pessoa tem, exatamente porque ele quer ter aquilo que a pessoa tem e, às vezes, ele não consegue atingir os seus objetivos. E aí é onde ele começa a criar, né, os seus julgamentos na cabeça dele e começa a deferir, né, as suas manipulações, as suas chantagens, o modo de tratar as pessoas, que é totalmente aversivo. Ninguém consegue ficar perto de uma pessoa narcisista porque tá o tempo todo criticando, o tempo todo colocando defeito em tudo que o outro faz, porque o dele é sempre melhor, né? Então, de fato, é uma relação que você não tem o quê? Não tem como criar vínculo, né? Porque como que se cria vínculo com uma pessoa que tá o tempo todo ali te menosprezando, te criticando tudo que você faz, achando que só o que ele faz é bom e o que você faz não importa. Então, assim, é muito difícil mesmo para um ser narcisista entender que o outro pode sim também ter o que ele tem, porque para ele essas outras pessoas estão roubando o quê? O brilho dele. Na verdade, não é isso que acontece. Ninguém quer roubar o brilho de ninguém, muito pelo contrário, ele quer roubar o brilho porque ele precisa disso, tá? Então, nesse caso, sim, o narcisista, ele precisa roubar o brilho das pessoas. Então, ele vai agir dessa forma, sim, com as pessoas, porque se ele não consegue isso de forma genuína das pessoas, então ele ataca com as suas chantagens e manipulações para conseguir se sobressair nessas pessoas. Então, isso que se torna muito complicado de conseguir lidar com o narcisista, tá bom? Bom, gente, uma outra coisa também é que o ser narcisista, a personalidade narcisista, é uma pessoa que ele se considera extremamente importante nesse mundo, como eu disse anteriormente. Ele demanda também de uma admiração extremamente excessiva das pessoas. Ele acha que somente pessoas importantes e de status é que pode compreendê-lo, tá? Então, para ele é um ser tão especial que não é qualquer pessoa que se identifica com ele ou que ele se identifica. Então, ele tem um senso de grandiosidade da sua própria imagem que não condiz, entendeu? Então, por isso que muitas vezes eles querem se passar como melhor pessoas, como muito inteligentes, muito importantes. Não, porque eles precisam de mim, porque sem mim, isso e aquilo. Eles inventam uma série de coisas, quando na verdade é eles que se auto-intitulam como esse ser extremamente importante na vida das pessoas, tá? E ele utiliza isso de uma forma em que as pessoas realmente acham que não conseguem viver sem ele, porque ele vai colocando isso na relação a cada dia. Cada dia ele reforça mais ainda isso. E isso vai deixando as pessoas totalmente dependentes dele, porque na verdade é isso que ele quer. Se ele torna as pessoas dependentes dele, o que vai acontecer? Essas pessoas vão sempre precisar
precisar dele. Então ele não vai perder o quê? O poder dele diante das pessoas. Então é isso que um ser narcisista, gente, ele busca nas relações. Ele busca ser aquela pessoa tão importante que a outra não viva sem ele. E ele acaba tirando o quê? A autoconfiança das pessoas que estão à sua volta, porque as pessoas não conseguem mais se ver sem ele. Só que o que ele menos faz é ajudar as pessoas, a não ser que ele queira se passar por uma pessoa muito boa ou ele tem algum objetivo muito importante a conquistar e aí ele precise agir dessa forma. Então aí de fato ele vai sim se comportar como uma pessoa muito solícita, interessada, enfim, ele vai buscar fazer de tudo para com que você se sinta o quê? Guiada por ele. Não, mas eu tô te ajudando, né? Fica calma, qualquer coisa eu tô aqui. É pena que não é genuíno isso, né? É uma forma de controlar as pessoas para as pessoas ficarem dependendo dele. E aí tudo que ele faz, ele busca admiração. Então assim, ele fez uma coisa para você, ele espera que você vai lá e eleve ele e fale: nossa, mas você foi isso, você foi aquilo, porque não sei o que. Então você tem que elevar ele a um ponto como se ele fosse uma pessoa assim que te salvou, sabe? Que te salvou de um problemão, como se ele fosse o ouro, sabe? O achado ali naquele momento. Mesmo que ele não tenha feito nada para merecer isso, porque a característica justamente do narcisista é essa: achar que ele possui direitos e que ele é extremamente importante, elevando a sua grandiosidade, elevando o seu status, quando na verdade não é para tanto assim. Uma outra característica também que é mais do narcisista mesmo é a questão dele achar que como as pessoas têm que servi-lo, então todo tipo de interação social dele é por interesse. O que eu quero dizer com isso? Que as relações dele sempre é por interesse. Então assim, ele tem um objetivo, ele quer tal coisa, tá, como é que eu faço para chegar naquilo? O que ele vai fazer? Ele vai atrás para saber quais são os tipos de pessoa que ele tem que se relacionar para ele conseguir atingir aquele objetivo. Então, é isso que a gente fala de uma personalidade extremamente interesseira. Ele só procura as pessoas pelo interesse no que ele quer. Se você não oferece nada do que ele busca, ele vai te descartar. Então, assim, ele vai fazer pouca importância da sua pessoa e não vai querer saber de você, tá? Então, o narcisista, ele age dessa forma porque para ele as pessoas têm que ter alguma serventia. Quando as pessoas não tem nenhuma serventia, ele simplesmente larga a pessoa de lado, tá? E isso é uma coisa que deixa a gente extremamente chateado, porque a gente percebe que essa pessoa não está dando valor pra gente e a gente se sente dessa forma. E aí com isso ele vai estar sempre o quê? Tirando vantagem das suas relações e das pessoas. Então olha que triste que é, né? Uma pessoa que às vezes ela se mostra tão legal, né? E você acaba assim querendo, né, ter uma relação com aquela pessoa, mas você descobre que infelizmente você não vai conseguir manter essa relação porque ele começa a aproveitar de você. E aí você não começa a não gostar mais disso, porque você percebe que a pessoa está passando dos limites, que aquilo não está sendo benéfico para você. E aí você começa a entender que, poxa, tem alguma coisa aí. E ele começa a desdenhar muito das pessoas, né? Então esse é uma outra característica do narcisista. E aí então eu vou explicar mais em relação à empatia. O que é a empatia? Bom, o narcisista, ele simplesmente não consegue enxergar as necessidades do outro, o sentimento do outro. E aí o que acontece? Não tem essa ligação, não tem essa reciprocidade de cuidado mesmo, de se importar com as pessoas. Então o narcisista, ele não cria o quê? Laços. Ele não cria laços justamente por quê? Porque como ele é muito frio nas suas relações, as pessoas acabam não conseguindo interagir com ele. Então, por este motivo, é que as relações com o narcisista não dão certo. Eu vejo muita gente
principalmente as pessoas que eu trato em relação ao narcisismo, da mãe, ou enfim, porque eu trabalhei com um projeto em que a gente lidava com vítimas de mães narcisistas, né? E nesse projeto, muita pessoa vinha e falava que a mãe nunca demonstrou nenhum tipo de cuidado, nunca se importou, né? Nunca quis saber se estava tudo bem ou não. Quando acontecia alguma coisa de errado na vida dessa pessoa, a mãe julgava, falando que a culpa era dela, da pessoa, porque a pessoa não conseguia fazer nada de bom, e xingava e humilhava essa pessoa de todas as maneiras. Então o que acontece? O narcisista, ele é um ser totalmente destrutivo, sabe? Ele não consegue perceber que esse comportamento dele vai deixando as pessoas minadas em relação à sua autoestima e sua autoconfiança. Bom, e aí uma outra questão também é que o narcisista, ele é uma pessoa extremamente arrogante e insolente. O que eu quero dizer com isso? Que o narcisista, ele tem uma personalidade em que ele maltrata muitas pessoas, né? Ele desqualifica as pessoas o tempo todo, ele critica muito essas pessoas, ele faz essas pessoas se sentirem humilhadas, se sentirem menos do que qualquer outra, deixa a pessoa com a autoestima lá embaixo. Por quê? Porque se ele não fizer isso, ele não consegue se manter acima daquela pessoa, porque ele começa a perceber que aquela pessoa está tendo o quê? O reconhecimento. E isso para ele é ruim, porque ele quer somente ele ter esse conhecimento. Ele não quer que as outras pessoas também tenham, porque ele precisa dessa admiração. Então, ele começa a desdenhar das pessoas, ele começa a colocar na cabeça das pessoas, através do jogo de manipulação, que essa pessoa não vale tudo aquilo que ela acha, que ela não é, ou que ela não é tão inteligente ou tão importante. Então, assim, ele simplesmente desqualifica as pessoas de uma maneira que as pessoas começam a duvidar de si mesma, tá? E isso é tão destrutivo ao ponto de levar a pessoa não só à dependência emocional dele, mas como também não confiar em si mesma e começar a duvidar dela mesma. Então isso é uma situação que, para fazer uma vítima do narcisista entender isso, a gente leva tempo na terapia para fazer isso acontecer, porque mexe muito com todas as crenças internas que essa pessoa tem sobre ela e sobre o mundo, né? E acaba envolvendo as pessoas. E aí, então, o que acontece? Quais são os comportamentos que eles vão acabar demonstrando em suas relações? Ele superestima a sua capacidade, né? E ele também eleva muito as suas conquistas, demonstrando para as pessoas o quê? Como se ele fosse uma pessoa arrogante. Então aí é que tá. Sabe aquele tipo de pessoa que você tá conversando, né? Tá falando alguma coisa e aí essa pessoa começa a se colocar como a pessoa mais importante, ou nossa, porque eu consegui isso, eu consegui aquilo e não sei o que. E ele acaba não levando em consideração o que de fato as pessoas fazem, porque só o que ele faz é melhor. Então tudo que ele faz é melhor do que as outras pessoas, então de fato o que vai acontecer? Ele não consegue enxergar a qualidade do outro, então aí ele começa a desqualificar as pessoas. Então essa é uma característica do narcisista, quando ele quer desdenhar das pessoas, e ele faz muito isso, viu? Então todas as conquistas alheias, o que ele faz? Ele vai diminuir, ele vai desdenhar, ele vai falar que tudo que a pessoa conseguiu foi pelo esforço dele e não da própria pessoa. Então o que ele faz? Ele tira o mérito das pessoas pelas suas conquistas, porque como ele é o ser mais importante, ele é o ser que sabe tudo, então ele coloca como se as pessoas só conseguissem as coisas por intermédio dele, e aí ele vai desqualificando as pessoas, e isso vai deixando as pessoas extremamente humilhadas em relação a elas mesmas, né? Em relação ao que elas estão aqui nesse mundo fazendo, e como se elas não tivessem adquirido nenhum tipo de conquista na vida, porque ela acaba acreditando que realmente tudo que ela adquire foi por conta desse narcisista. E não, né, gente? Não foi o narcisista que esteve lá estudando, por exemplo, quando fala de estudos, ou trabalhando, não foi o narcisista
narcisista que estava lá no seu trabalho, né, para que você conquistasse tudo que você conquistou, mas é isso que ele passa para as pessoas. Uma outra coisa que o narcisista faz muito é se comparar com pessoas importantes como se fosse artista, tá? Então, por exemplo, ele acha que ele é tão importante como aquela pessoa. Por quê? Porque exatamente ele sente esse ego dele elevado. Na verdade, é meio contraditório, né? Porque o narcisista, ele tem o quê? Uma autoestima baixa, certo? Porém, o que acontece? Ele tem uma autoestima baixa, porém ele não demonstra isso, tá? Então, por ele não demonstrar isso, é que exatamente a gente vê que ele tá o tempo todo querendo ser importante, querendo ser uma pessoa que tá sempre ali no status, sempre ali sob os olhares das outras pessoas, tá bom? Então, ele faz isso justamente para ele poder se aponderar, né, das pessoas e das conquistas, na verdade, a vida da pessoa, porque o narcisista, ele suga a vida das pessoas para ele. Então, é bem complicado essa questão aí, tá bom? E aí, com isso, o que eles querem? Eles querem ser tratados de forma privilegiada. Sim, porque como eles acham que eles têm muito direito, então eles acham que eles têm que ser tratados da melhor forma possível, né? Então eles não aceitam nenhum tipo de tratamento abaixo daquilo que eles acham que eles merecem. Então, a personalidade narcisista também, eles cobram muito da pessoa, que as pessoas enxergam eles como pessoas muito acima do nível de qualquer outra. E aí eles esperam esse tipo de tratamento. Quando eles não recebem esse tipo de tratamento, é onde eles começam a tratar as pessoas como inferiores, porque eles querem se sentir muito mais importante do que qualquer outra pessoa. E aí, se eles não estão conseguindo isso, o que eles vão fazer? Eles vão invalidar as outras pessoas para eles poderem tomar o lugar e aí continuar no seu poder, no seu status de uma boa pessoa. E aí, por esse motivo, acha que pessoas que possam compreendê-lo, que possam estar do lado dele, tenha que exatamente ser como ele. Então, é muito complicado fazer um narcisista entender que ele não é tudo aquilo que ele acha que ele é, porque ele acha que ele é tudo isso. Então, não tem como você falar para ele que ele tá desdenhando das outras pessoas ou que ele tá se achando demais, porque não é isso que ele acha, não é isso que ele pensa. Então, qualquer coisa que você falar para ele, ele meio que vai desconsiderar. Ele não vai levar em consideração aquilo que você tá falando. Então, é complicado, por isso que ele se julga como um ser muito superior das outras pessoas, justamente por ele entender na cabeça dele, lógico, que ele tem essa supremacia, sabe, diante das outras pessoas, e ele vai querer que você valide isso o tempo todo. Eles se acham pessoas extremamente inteligentes e únicas no mundo, e eles estão o quê? Sempre em busca da aprovação das pessoas e do reconhecimento. Uma outra coisa também que é do narcisista, ele é totalmente preocupado com a avaliação alheia, com a validação das pessoas, tá? Então, por exemplo, ele vai estar o tempo todo querendo saber a avaliação das pessoas perante a ele, sobre o que ele faz, porque é uma forma dele saber se ele está tendo, né, um poder ali em cima daquela pessoa, se ele está sendo colocado como a melhor pessoa, como ele se coloca. Então, o ser narcisista, ele precisa desta confirmação o tempo todo, dessa validação alheia o tempo todo, e sempre querendo saber como é que o outro enxerga, qual é a visão do outro perante a ele. Por eles acharem que eles são umas pessoas extremamente importantes nesse mundo e que precisam ser tratados como tal, eles fazem das pessoas como meras pessoas para servi-los. Exatamente. Então eles fazem, né? Porque na interação com a vida com as outras pessoas, eles colocam as pessoas como se as pessoas tivessem que servi-lo, né? Então o tempo todo ele demonstra isso para as pessoas e as pessoas meio que acreditam, porque ele faz você comprar a ideia dele, e como você acredita nele, né, por conta da dependência emocional, você não vai nunca conseguir deduzir que aquilo que ele está falando
falando não é bem da forma como ele tá condizendo, mas ele vai demonstrar isso para você o tempo todo. Tá bom? Ele sempre vai querer que você perceba o quanto você tem que servi-lo por conta de tudo que ele fez para você. Então é dessa forma que ele faz com que as pessoas se sintam em relação a ele. E as pessoas acabam realmente acreditando nisso e comprando essa questão toda que ele faz a pessoa acreditar que ele é tão importante quanto ela imagina e que ela deve isso a ele. É uma coisa que ele vai fazer muito mesmo. Ele é uma pessoa também que está sempre focado nas suas questões. Então, por exemplo, as pessoas vão conversar com ele sobre um determinado problema da vida ou algo que a pessoa quer comentar, ele simplesmente não vai dar importância. Ele simplesmente não vai estar nem aí com o que você vai estar falando para ele. Então, você pode falar o que você quiser, que ele não vai se importar com o que você está dizendo. E isso é extremamente aversivo, né? Porque quando você quer conversar com uma pessoa, você espera ser ouvido. Mas com um narcisista, você não tem essa chance. Você nunca vai ser ouvido, porque a pessoa importante é ele, lembra? Então, se ele é importante, por que ele tem que te ouvir? Ele não vai te ouvir. E os sentimentos e as necessidades alheias são interpretadas pelo narcisista como vulnerabilidade das pessoas. Então, por que ele mesmo não sente nada? Justamente porque para ele isso é ser vulnerável, né? E o narcisista, ele não quer ser vulnerável. O que ele menos quer é parecer um ser vulnerável. Então, ele sempre vai fazer com que os problemas dele são mais importantes, mas ele não vai ficar sofrendo por isso o tempo todo, tá? É como eu disse, ele vai buscar a sua afirmação. Quando ele simplesmente não consegue o que ele tem, ele abandona e segue a vida. Então, não que ele precise o tempo todo estar ali se autoafirmando no sentido de que ele já sabe que tá bom pra ele aquilo. As necessidades e sentimentos alheios do outro não importam, somente a dele, como eu disse para vocês. Então, por isso, tudo que a gente leva para ele, para conversar com ele em relação à nossa vida, ele não dá nenhuma importância, porque realmente para ele, de fato, você não tem nenhuma importância. A única importância que tem é ele. Então, ele não se conecta com o seu sofrimento ou com o que você precisa ou te ajudar naquele momento. Bom, agora se eu não cagar essa maquiagem, gente, eu vou tentar fazer um gatinho aqui. Como que a gente faz o gatinho? É um puxa o olho, tá? Você vai fazer um puxadinho aqui, tá vendo a direção da sua sobrancelha? Então você vai fazer um gatinho puxando ele pra cá, olha. E aí depois você volta do olho. Dei uma cagadinha aqui, mas a gente arruma, tá bom? Então vamos tentar fazer no outro. Bom, gente, já fiz aqui um delineado. Nunca fica igual um olho do outro, mas isso é treino. Eu fiz o delineado com uma caneta que eu tenho aqui, que é Proper Black, e ela é da Tattoo Liner, a Kat Von D, tá? Mas hoje já não chama mais Kat Von D, é KVD, mas a minha antiguinha. E aí eu fiz aqui, mas não fica igual, mas não precisam se preocupar com isso, tá? Porque fica perfeito do mesmo jeito. Bom, então, a inveja do narcisista, ela tem a ver com o quê? Justamente com o sucesso do outro. Quanto mais sucesso a outra pessoa tem, mais ele vai se sentir irritado com as conquistas e com os elogios e tudo que aquela pessoa está recebendo, e ele vai querer isso para ele. Então ele vai lá, desvaloriza essa pessoa, humilha essa pessoa, colocando essa pessoa no chão para que ela se sinta menos que ele e chamando as atenções todas para ele, tá bom? E aí o comportamento dele de desdém, de humilhação, de desvalorização, de fazer com que diminuir o outro, né, na frente das pessoas, é justamente o que ele faz para ele conseguir se manter aí na posição aí perante as pessoas, tá? Então, esse tipo de comportamento é comportamento que o próprio narcisista tem, e ele age assim em todos os momentos da vida dele com as pessoas. Então, gente, uma pessoa que ela é tóxica, ela pode até fazer esse tipo de coisa, sim, mas ela vai perceber
perceber que o que ela fez magoou o outro e ela vai dar um jeito de consertar isso. O narcisista não. O narcisista, pra ele, como ele é o grande merecedor de tudo, ele não quer saber se você tá sentindo alguma coisa ou como você tá se sentindo, porque o que importa é ele, não você. Então, pra ele, se você estiver sofrendo com isso, é aquilo que eu falei, ele vai falar que você é uma pessoa que simplesmente tá sofrendo por sofrer, ela é muito vulnerável, ela é muito fraquinha, sabe? Então ele vai usar esses adjetivos perante as pessoas justamente para desmoralizar essa pessoa, até psicologicamente, que é o que ele mais faz, né? Então, esse é realmente o tipo de comportamento que ele tem. O desdém é justamente para mostrar para as pessoas o quanto ele é importante e as outras pessoas estão abaixo dele. É isso que ele vai fazer o tempo todo com as pessoas que estão em sua volta. E aí, gente, muitas vezes ele vai utilizar chantagem, jogos emocionais. Então, por exemplo, o que a gente considera como jogo emocional? Ele vai falar as coisas pra você, mas ele não vai assumir que foi ele que falou. Ele vai pegar e vai falar que você tá louca, de onde que você tirou isso, que ele não falou isso, que ele não se comprometeu com tal coisa que você está dizendo. Então, ele vai sempre tirar o corpo dele fora, porque senão ele não tem como fazer você desacreditar de você mesma, tá? Então, a intenção é essa. Então, o tempo todo ele vai fazer esse tipo de coisa e vai colocar você contra a sua própria palavra, porque senão como é que ele vai fazer? Ele tem que fazer você desacreditar de você mesma, senão ele não vai conseguir, tá bom? E é isso que ele faz o tempo todo, o jogo de manipulação, o jogo de mentiras e tudo mais é o que ele sempre vai estar fazendo para conseguir estar no poder. Então, mais uma vez, para vocês entenderem, um ser narcisista, ele tem que ter esses comportamentos desde lá no começo da vida adulta aos 18 anos e que se prolongue para o resto da vida. Não é uma coisa que ele fez hoje, mas ele viu que ele errou. Comportamento narcisista todos nós temos, faz parte do ser humano, mas o que vai realmente taxar se você é ou não é qual é a motivação que está por trás disso, tá? Então essa é as considerações que eu queria trazer para vocês, para ver se consegue mostrar para vocês que esses comportamentos são comportamentos que acontecem a vida toda, em todos os tipos de relacionamento da pessoa, não é num único tipo, e ninguém nasce narcisista e ninguém também aprende ou se torna narcisista com a vida adulta, ou porque sofreu, ou porque passou por muitas coisas, não. É a forma como ele se desenvolveu na vida, como ele enxergou as coisas e como ele interpreta, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa make. Ignorem que o delineado não ficou tão bom, mas eu tentei fazer, nunca fica igual, mas a gente vai melhorando. Eu não gosto muito de delineado, então do jeito que eu consigo fazer, tá bom? Então, obrigada e até o próximo vídeo.